Irmãos, mais uma vez eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queria dizer para os irmãos que, mais uma vez, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. E eu suplico que Deus nos abençoe, assim como creio que Ele nos abençoou ontem, quando nós estudamos a primeira parte das nossas palestras, né? Essas duas primeiras palestras que eu estou dando, elas são base para estudar especificamente os 10 mandamentos, ok? Então, se você entender essa primeira parte, você vai conseguir enxergar melhor os 10 mandamentos. Por isso elas são assim, como que uma introdução para você desenvolver em sua mente aí os princípios básicos de interpretação dos 10 mandamentos da lei do Senhor. Ontem nós falamos sobre pacto e a lei, né? Nós falamos de 2 pactos, lembram? Quais foram? Exatamente, o pacto das obras e o pacto da graça. Graças a Deus estão aí todo mundo aí afiado, tá bom? E nós vimos os elementos do pacto, né? Vimos que os elementos do primeiro pacto, ou as exigências, são cobradas no segundo, e vimos que o Senhor Jesus Cristo foi lá e cumpriu toda a exigência do pacto das obras, trazendo assim por nós e sobre nós graça. E hoje, irmãos, eu queria trabalhar então mais um pouco dessa aplicação do pacto da graça, mostrando a superioridade de Cristo em relação à lei. O pacto é o acordo feito entre Deus e nós, né, que infelizmente nós quebramos, e é o acordo, ou as normas do acordo que Deus fez conosco, a legislação do pacto é a lei de Deus. Essa que nós vamos estudar aqui esses dias. A lei de Deus é a legislação, são as cláusulas do pacto. Todo acordo, todo pacto tem cláusula. A cláusula do pacto que Deus fez conosco são os 10 mandamentos. Quebrou, tem vida. Tem morte. Obedeceu, tem vida. Em caso de obediência, bênção. Em caso de desobediência, maldição. Tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses. Colossenses capítulo 2. Tá bom? Me preparar aqui para não quebrar um novo microfone. Colossenses 2, esse é um dos textos que eu vou trabalhar. Obrigado. Ótimo. Obrigado, viu? Então vamos lá. Colossenses 2, a partir do verso 8. Eu vou usar alguns textos base, tá? Não é um texto propriamente dito, mas alguns textos. E esse aqui vai ser a base para os demais que eu vou utilizar, mostrando que Cristo é superior à lei. Superior à lei. Vamos lá. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados por intermédio, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente na cruz e, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra está diante dos nossos olhos, Senhor, e o intento profundo do nosso coração é compreendê-la. Suplicamos então ao Espírito Santo que o Senhor nos ilumine para que possamos enxergar a Tua palavra como de fato ela o é, verdadeira, santa, infalível, inerrante e absolutamente transformadora.
Pedimos que o Senhor elucide essas palavras no coração dos meus irmãos e que o Senhor me utilize como fiel instrumento nas tuas mãos na proclamação das tuas verdades. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, tendo visto o pacto das obras, o pacto da graça, hoje eu queria mostrar, então, a superioridade de Cristo em relação à lei. Já que a lei ela é muito importante, ela é eterna, ela é imutável, mas o Senhor Jesus Cristo está ainda acima da lei. A lei é importante, a lei tem o seu lugar, mas o Senhor Jesus Cristo, e aí eu quero mostrar em que sentido o Senhor Jesus Cristo é superior à lei e como eu devo conviver com essa lei hoje, depois de Cristo ter assim cumprido ela, tá bom? Há basicamente dois grupos, irmãos, de religiões, tá bom? Há aquelas religiões que consideram a Cristo, tá? Aí está, na verdade, uma religião, a verdadeira, que considera o Senhor Jesus Cristo como cumpridor do pacto, aquele que veio, morreu pelos nossos pecados, cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Há uns que dizem que acreditam nisso, mas na prática não mostram que acreditam nisso porque acham que podem se justificar por meio de suas obras. Algumas pessoas dizem, como eu disse ontem, né, eu consigo sim cumprir a lei de Deus. Outros dizem, sabe como é que eu sou salvo? Na verdade, pastor, é uma parceria entre Deus e eu. Deus faz a parte dele, né, que é mandar o seu filho para morrer pelos nossos pecados, e eu faço a minha parte, que é crer naquilo. Já vimos que até o crer não depende de nós, mas vem de Deus. Tá bom? Aí então, e há aqueles que nem dizem mesmo que é o Senhor Jesus Cristo que salva, mas é só o cumprimento da lei mesmo. Tá bom? Então tem diversos tipos de heresias. E é interessante, Russell Shedd, né, um grande pregador que morreu há pouco tempo, ele diz uma coisa interessante expondo esse texto aqui de Colossenses. Ele diz que Deus, pela sua providência, né, permite que heresias surjam no meio da igreja. Deus permite em sua soberania, Ele permite sim. E essas heresias, têm servido assim como tem um aspecto positivo, né? Porque a heresia produz boa teologia. Em que sentido? Na hora que a heresia aparece, os bons teólogos bíblicos aparecem para combater a heresia. Se você der uma olhada no quarto, quinto século, né? Nós temos ali as discussões na ordem trinitárias, depois cristológicas, e os grandes concílios da igreja. São aquelas heresias, né? Montanismo, monarquianismo, né? Docetismo, você tem ali o marcionismo, aquela gama de heresias faz com que os concílios respondam com uma declaração de fé, né? Ali o credo de Nicéia, o credo niceno constantinopolitano, a forma de Calcedônio, a confissão de fé de Westminster também é uma resposta às heresias da época. O certo é que Deus, em sua providência, né, permite que a heresia venha, e então vem aquele que está com a palavra de Deus, fiel servo do Senhor, para combater a heresia. É o caso de Paulo aqui. As heresias surgem e Paulo vem para combater a heresia. Entendeu? É muito difícil entender aqui o que os teólogos chamam, os hermeneutas chamam de a heresia de Colossos. A gente não sabe exatamente qual era a heresia de Colossos, mas tem alguns indícios aqui de diversas heresias. Diversas heresias. E uma delas, com toda certeza, diz respeito ao estudo da lei, que eram os judaizantes. Os judaizantes, eles acreditavam que, por meio do cumprimento da lei, eles eram salvos. E a gente já viu, e foi lido agora o texto aqui de Romanos, que pelas obras da lei ninguém será justificado. O pastor Fábio leu aqui conosco. Pelas obras da lei ninguém será justificado. Porque nós estamos no pacto da graça, nós que somos salvos. Só é salvo se entrar no pacto da graça. Se estiver no pacto das obras, está morto. Está para o inferno. Né? Pode ter certeza. Então, uma das heresias, com certeza, sem dúvida, eram os judaizantes. Né? Eles têm vários nomes no Novo Testamento, nazarenos, ebionitas. Né? Eles têm várias variações, ou têm muitas variações no que diz respeito ao judaísmo, né? Como sendo aquela seita do Novo Testamento, já no primeiro século ali,
que acreditava que pelo cumprimento da lei a pessoa era salva. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui para combater também esse tipo de heresia. Diversas outras são citadas aqui, tá bom? Mas eu vou focar no judaísmo e outra no embrião do gnosticismo. O embrião do gnosticismo, com toda certeza, também está presente aqui no primeiro século. Tá bom? O gnosticismo, irmãos, é uma heresia do segundo século, mas o embrião dele, o início da heresia está aqui no primeiro. O gnosticismo é um pensamento de caráter filosófico religioso, presente no primeiro e muito mais forte no segundo século, dualista, que recebe uma influência da filosofia platônica, né, que diz que faz aquela dicotomia, aquela guerra, aquele dualismo, aquela dualidade entre o material e o espiritual. Tudo que é espiritual é bom, né, e o material é mal. Né? Tudo que é matéria é pecaminoso. Vocês já ouviram falar disso com toda certeza, do pleroma e o demiurgo, né? O pleroma, o criador do Deus bom, o Deus bom criador da parte espiritual. O demiurgo, o criador da matéria, a parte ruim. Na verdade, essa é uma tentativa de explicar quem é o autor do mal, né? Para não dizer que Deus determina todas as coisas, o gnosticismo diz então, né, saiu um erro aí na criação, um éon saiu do pleroma, do criador principal de todas as coisas, e essa coisa errada aí, né, produziu o que é pecaminoso, que está relacionado à matéria. E isso tem a ver com o texto, por quê? Né? Porque com certeza essas pessoas diziam o seguinte, um dos desembocar do gnosticismo era o seguinte, já que o corpo é mau e o espírito é bom, eu posso fazer o que eu quiser com o corpo. Preciso cumprir a lei? Não preciso mesmo. Posso fazer o que eu quiser. Até tem o carpe diem famoso, né, do período, que é comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Posso fazer o que quiser, o hedonismo, culto ao prazer. Posso fazer o que eu quiser. Aí João vai combater isso aqui também na sua carta. O certo é que Paulo combate essa heresia. Um outro desembocado do gnosticismo, com certeza, um lado do gnosticismo diz o seguinte, já que o corpo não presta, pode fazer o que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser com ele. Outro dizia o seguinte, já que o corpo é mau, eu tenho que mortificar o pecado, o corpo, todo o tempo. E aí surge uma heresia que foi muito forte também no 4º e 5º século, que é o ascetismo, né? Os monges, por exemplo, no 4º século, eles surgem por causa disso. Vamos viver uma vida mais santa, se clausurando, não pegando nisso, não pegando naquilo outro. E Paulo vai combater aqui também. Nós, certamente aqui é só um indício, tá? De heresia. Ninguém sabe certeza o nome da heresia, mas os indícios são dos judaizantes, com toda certeza, em suas ramificações, e do gnosticismo em suas ramificações. Todos os dois têm a ver com o cumprimento da lei. Porque tem dois tipos de religiões só. Ou aquela que acredita que só Cristo salva, ou aquela que bota qualquer outra coisa, seja cumprimento da lei, seja ascetismo, seja qualquer outra coisa. Então, só há dois tipos, na verdade, de religião. Ou você que crê que Cristo é cumpridor da lei em seu lugar, ou você acha que é Cristo mais alguma coisa, ou é alguma outra coisa que não seja Cristo. Só isso. Tem espírita, o espiritismo, né, que diz que é pelas obras, né, que há uma salvação aí, pela transmigração das almas, a metempsicose. O certo é que, ou você crê que Cristo é Salvador, ele cumpriu a lei no seu lugar, ou você acha que você pode sim fazer alguma coisa para se salvar. E Paulo está combatendo aqui tudo. E aí então ele diz, veja comigo, ó, cuidado que ninguém vos venha enredar. Cuidado que ninguém pegue vocês como que numa rede, né? Que vocês não sejam pegos, vocês sejam capturados com essas vãs filosofias. Que é interessante que tem gente, meu amigo, que é bom de heresia. Mas é tão bom de heresia que você cai. Se você não tomar cuidado, meu amigo, você cai mesmo. Você cai mesmo. Ele fala a mentira com tanta propriedade, né? E aqui existiam, já nesse período, os filósofos sofistas, eles falavam com tanta facilidade, com tanta articulação, que você entrava na heresia. Olha, não é pelas obras, não, rapaz, desculpa, não é pela graça, não, é pelas obras da lei. Cumpra a lei e você vai ser salvo. Aí você disse, rapaz, é verdade, realmente ele está certo. Então Paulo está dizendo, cuidado, tá bom? Cuidado, muito cuidado com essas vãs filosofias aí, sutilezas, eles são sutis. Pedro vai dizer que eles são heresias engenhosamente, eles são engenheiros da heresia.
São engenhosamente montadas. O engenheiro, quando vai construir uma casa, ele faz um plano. Quando ele vai, na verdade, fazer o projeto, ele faz um projeto magnífico. Pois o engenheiro da heresia também. Ele faz uma heresia, meu amigo, que é difícil. Se você não estiver preparado, você cai mesmo. Você pensa que a salvação é pelo cumprimento da lei, pelo que você pode fazer, se você não tomar cuidado. Aí ele vai dizer, conforme tradição dos homens. Por que ele diz tradição? Conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Dois opostos. Ou é segundo Cristo, ou é segundo os rudimentos, ou é segundo as obras. Irmãos, como eu falei ontem do pacto das obras e da graça, fica fácil de eu dizer isso agora. Tá bom? Quando Deus chama Abraão para um pacto, que pacto é aquele? Pacto das obras ou pacto da graça? Que pacto é aquele que ele faz? Hein? Vamos lá? Que pacto que Deus faz lá em Gênesis 12, promete, Gênesis 15, Gênesis 17? Que pacto é aquele? Pacto da graça. Não é mais pacto das obras. Na verdade, quando Deus, no proto-evangelho lá, né, em Gênesis 3,15, disse que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ali já é pacto da graça. Tá bom? Só que esse pacto, tá bom? Ele é, com toda certeza, ratificado em Abraão. E quando Deus faz o pacto da graça em Abraão, ali é pacto da graça, eu vou mostrar para vocês nesse texto e em outros, que é pacto da graça ali, Deus já promete Cristo Jesus, por meio da promessa a Abraão. Inclusive a salvação para o homem, quando ele promete duas coisas. Quais são as duas coisas que são prometidas a Abraão? Hein? Quais são as duas? Terra e descendência. Terra e descendência. Deus promete uma terra que emana leite e mel e promete uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Então, aquele pacto da graça, Deus faz essa promessa. Só que, entretanto, irmãos, ainda que seja pacto da graça, Cristo Jesus não veio ali em Abraão. Não veio. O que vem ali são os elementos que, veja bem o que eu vou dizer, apontam, tipificam e exemplificam o que Cristo vai fazer. Apontam, tipificam e exemplificam o que Cristo vai fazer. O que é? Cristo Jesus não veio lá no pacto de Abraão. Ainda que Abraão, a gente chama isso na teologia bíblica, né, seja um tipo de Cristo. Porque ele faz aquilo que o nosso Redentor fará. Entendeu? Agora, o que é dado em Abraão? São as coisas que tipificam, exemplificam. Que coisa que é dada lá que tipifica e exemplifica? Por exemplo, a circuncisão é dada lá, ela tipifica e exemplifica o que Cristo vai fazer. Como? Esse texto vai mostrar. Por que a interpretação disso é importante? Porque tinha gente judaizante que estava ainda nas coisas que tipificam, exemplificam, e sendo que aqui Cristo já veio. Quando a Confissão de Fé de Westminster vai trabalhar os dois testamentos, elas olham o Antigo e o Novo Testamento como uma unidade. E aí a diferença que eu disse para vocês da teologia reformada para qualquer outra teologia da face da terra. Nós somos pactualistas. Nós acreditamos que o Antigo e o Novo é o mesmo pacto, a mesma aliança, as mesmas normas. Porém, no Antigo Testamento, tipifica, aponta e exemplifica. Ainda não é Cristo. Não? Mas já é a promessa dele. Tanto que Abraão foi salvo pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Abraão não foi salvo pelas obras, como algumas pessoas dizem, que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, no Novo é pela graça. Não. Sempre foi pela graça. Nunca foi pelas obras. Mas vocês já viram essa história, não já? Alguns dizem, não, é porque no tempo das obras era assim. Agora nós estamos na dispensação da graça. Desde que Deus prometeu o Evangelho, lá em Adão ainda, já é graça. Já é graça. Graça o quê? Ainda ali, no que diz respeito ao Redentor que virá, tipificada, apontada, exemplificada por meio do Cordeiro que morria no Antigo Testamento. Só que os judaizantes
acreditava que você ainda era salvo por meio do cumprimento dos rudimentos. Rudimentos aqui ainda as sombras. As tipificações. Ele diz, quer ser salvo? Circuncida. Quer ser salvo? Cumpre os 10 mandamentos perfeitamente. Era essa a heresia dos judaizantes. E que Paulo vai combater aqui. E Paulo vai combater como? Com o evangelho. Sabe qual é a melhor maneira de se combater heresia? É com o evangelho. Você vai querer... eu vou mostrar que eu sou bom pastor, é no argumento filosófico. Paulo vai dizer, quando eu fui ter convosco, aos coríntios, né, que recebia muita carga filosófica, não utilizei de vãs filosofias. Antes preguei a Cristo e esse crucificado. Foi direto ao ponto. Aí a gente fica querendo criar outras coisas e tal. Então a melhor maneira de combater a heresia é com Cristo. Você mostra que Cristo é superior a qualquer coisa, inclusive ele é superior à lei. Ele é superior à lei. Que lei? Claro que vocês já estudaram isso, com toda certeza. O pastor Gustavo me falou que estuda isso já, os documentos com vocês. O pastor Fábio também falou que é estudado bastante isso aí, tá? Vocês sabem aquela divisão que é feita entre lei moral, lei civil e lei cerimonial, né? Que é uma divisão bem, digamos assim, sistemática, né? Para a gente entender. Tudo está baseado na lei moral. Lei moral, 10 mandamentos, né? Lei cerimonial, a lei das cerimônias, do culto do Antigo Testamento, da adoração, da vida de Israel enquanto nação e religiosa, vida religiosa. E a lei civil é a vida de Israel enquanto um povo que precisa de uma legislação, de uma constituição. Todas baseadas na lei moral. Então, lei moral, lei civil e lei... Repete comigo, vamos lá. Lei moral, civil, cerimonial. Moral, os 10 mandamentos. Cerimonial, quanto ao culto e adoração, né? Toda aquela legislação de tipificações, né? Aquelas cerimônias. E a lei civil em Israel enquanto nação. Israel enquanto nação tinha uma constituição, tinha leis que eram baseadas na lei moral. A gente chama isso de lei civil. Tá bom? E aí então, tudo isso aí é para ser observado? Com certeza. Só que, no que diz respeito à lei cerimonial e à lei civil, essas duas, elas tinham um aspecto temporário. Que aspecto era temporário? A própria manifestação delas, né, no Antigo Testamento, elas eram temporárias. O culto, por exemplo, o sacrifício, o cordeiro, ele era temporário. As cerimônias do Antigo Testamento eram temporárias. Por quê? Porque elas apontavam, tipificavam e exemplificavam o que Cristo faria. Tá bom? As leis para Israel enquanto nação também tinha um aspecto dela que era somente para Israel enquanto nação. Tinham outras questões no que diz respeito à Constituição que nós precisamos observar hoje, que Israel não precisava observar naquele momento, ou precisava-se por causa da lei civil. Tá bom? Dizia respeito somente a ela enquanto nação. Agora, o princípio dessas duas leis continuam. Elas não param. Por quê? Porque estão baseadas na lei de Deus. Estão baseadas na lei de Deus. É porque, como eu sou alérgico a picada de inseto, eu já fico morrendo de medo. Mas, como diz respeito a Israel enquanto nação, e como essa lei ela é eterna de Deus, ela não muda. Então, o princípio dela continua. Né? Mas há um aspecto em que ele é abolido, e eu vou mostrar para vocês a partir desse texto aqui. Vocês estão entendendo, né? Até aqui está todo mundo pegando? Então vamos lá, vamos devagarzinho. E aí, nós temos a lei moral em sua inteireza. Tá bom? A lei cerimonial teve algum aspecto que foi abolido? Sim ou não? A civil teve? E a moral? Vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje. E a partir agora desse texto. Então ele vai dizer, não fique nos rudimentos. Não fique nas sombras. Entenda Cristo. Quando Cristo vem, a minha relação com a lei muda. O entendimento de Cristo, a minha relação com a lei muda. E vamos dizer em que ele muda, né? Qual é o aspecto que muda?
Porquanto nele quem? Em Cristo. Porque o Cristo é o centro. Olha como é que... Veja comigo, verso 9. Como é que Paulo combate a heresia. Porque nele, ele acabou de falar que é Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui Paulo está batendo no gnosticismo, com certeza, que dizia que a matéria é mal, o espírito é bom. Se Deus tivesse encarnado, logo ele teria assumido uma natureza pecaminosa e tinha pecado. Por isso, jamais Cristo pode ser a encarnação de Deus, dizia o gnosticismo. Porque se Deus tivesse encarnado, ele tinha pecado, porque a matéria é mal. Aí Paulo vai dizer aqui, epa, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus, sim. Até porque Paulo não entende que o espírito é bom e o corpo é mau. Não, para ele, tanto o corpo quanto a alma são ruins. O homem é toto malum, como dizia Agostinho de Hipona. É totalmente mau. Não existe um setor da vida humana que não esteja corrompido pelo pecado. Não somente o corpo, mas a alma também. Então, Cristo nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí ele vai dizer, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Ele está acima da parte espiritual que vocês acham que é bacana. Agora, veja Paulo aqui combatendo a lei. Ou na verdade, o mau uso da lei. Leia comigo o verso 11. Ou só vocês aí. 1, 2, 3 e... Opa! Nele também fostes o quê? Circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo. Lembra que quando eu perguntei para vocês, o pacto que Deus fez com Abraão era um pacto das obras ou da graça? Hein? Da graça. E como é que esse pacto foi selado, que eu mostrei ontem, que estava no slide, né? Como é que esse pacto foi selado? Ele foi selado por meio da circuncisão. O que é a circuncisão? Todo homem, com 8 dias de nascido, deveria ser o quê? Cortada a carne do prepúcio. Todo homem. Que era isso? Era o selo. Sempre que Deus faz um pacto conosco, como nós somos seres humanos, ele faz um pacto. O pacto é algo espiritual e ele sela de uma maneira visível. E aqui foi por meio da circuncisão, lá no Antigo Testamento, na verdade. Gênesis 17, aquele que não for circuncidado será cortado do meu povo. Não cumpriu a minha aliança, a minha lei. Só que Paulo aqui vai dizer que, na verdade, a circuncisão, ela tipifica, aponta e exemplifica o que Cristo faz. Porque nós não somos circuncidados segundo o quê? A carne. Mas segundo o quê? Cristo Jesus. A circuncisão era um ritual sangrento, doloroso. Foi por isso que a mulher de Moisés disse, tu és para mim esposo sanguinário. Deus estava prestes a matar Moisés, porque Moisés não estava cumprindo um aspecto da aliança. Veja que era quem Deus escolheu para ser o seu mediador entre ele e o seu povo no Antigo Testamento, e disse o seguinte, ainda que você, em palavras, né? Ainda que eu tenha te escolhido, eu estou disposto a te matar se você não cumprir a minha aliança. Até que a esposa dele vai lá com a pedra, né? E corta o prepúcio do menino, do filho de Moisés, e Deus cessa de matar Moisés. Mas aquele sacrifício sangrento, doloroso, e era doloroso, mas você imagina que era doloroso? Era uma pedra que era utilizada, era um negócio terrível. Aquele sangue, ele aponta para Cristo. Cristo é superior à circuncisão. É isso que Paulo está dizendo. Os judeus, os judaizantes, acham que são salvos pelo cumprimento da lei, mas Cristo é superior à lei, inclusive a lei tipificada, cerimonial. Vocês estão entendendo? Cristo é superior a ela. Na relação Cristo e cerimônias, Cristo é superior a todas as cerimônias. Você quer acabar com a heresia? Aponte Cristo, ele é maior do que ela. Quer combater o judaísmo? Tem judeu hoje ainda se achando o único povo salvo e dizendo, olha, para ser salvo tem que cumprir isso aqui. Pois Cristo é superior
a isso. E ele não entendeu. Paulo disse, nós fomos circuncidados. Não por intermédio de mãos. Porque a circuncisão ela apenas apontava o que Cristo iria fazer. Mas veja que a salvação era pela fé. Deixa marcado no texto. Vai lá agora para o meu segundo texto. De Romanos. Romanos 4. Vamos ver se Abraão foi pelas obras da lei, tipificada, apontada e exemplificada, ou ele foi por meio da graça. Capítulo 4 de Romanos. Romanos 4 diz assim, ó. Todos encontraram? Leia com atenção, degustando o texto. Diz assim, ó. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Segundo a carne. O que ele alcançou? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque as obras que justificou Abraão não são dele, é de Deus. Aí ele dá um exemplo. Pois que diz a Escritura? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Não é isso? Ora, Abraão, a salvação de Abraão já foi uma imputação. Como é que os benefícios de Cristo são transferidos para mim, do pacto das obras para o pacto da graça? É imputado. O que é imputar? Hein? O que é imputar? Imputar é isso. Perfeito, irmão. Perfeito. Imputar é atribuir. Não é infundir, como alguns acreditam. Não, imputar é botar dentro. Não. Imputar é atribuir. Então, Abraão creu, isso lhe foi atribuído. A fé foi atribuída independente do que ele fez. Independente do que ele fez. Aí ele vai dizer assim, ó. Ora, ao que trabalha, se Abraão tivesse trabalhado, né? Ele vai dar um exemplo, ele conta aqui, ele faz uma analogia aqui, ó. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se Abraão tivesse recebendo por obras, na verdade, Deus não estava sendo gracioso com ele, apenas pagando o salário que lhe era devido. Mas o verso 5 diz o seguinte: mas ao que não trabalha, que é o caso de Abraão, faz o quê? Porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é o quê? Atribuída. Aí a melhor tradução. Atribuída como justiça. O verso 6, para você pensar que ele está falando de outra pessoa, ele diz, ó, é assim também que Davi, aí ele cita o Salmo 32, né? Que diz que bem-aventurado a quem Deus atribui justiça independente de obras. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos pelo sangue de Cristo. Claro, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais atribuirá pecado. Aí a pergunta é, peraí, essa atribuição foi quando Abraão fez a circuncisão, ou seja, cumpriu a lei tipificada. Essa salvação, essa justificação, ela veio antes dele executar o que Deus pediu dele, que era a circuncisão, ou veio depois? Ele executou e Deus deu, ou foi antes dele executar, Deus já deu? Olha o que ele vai dizer, é a pergunta que ele faz no verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? A fé que é atribuída é na hora que eu faço alguma coisa, na hora que eu faço, que Deus mandou, ou independente do que eu fiz, Deus já tem graça, misericórdia de mim. Qual dos dois? É independente, com certeza, porque olha o que Paulo vai dizer aí no versículo 10. Como, pois, lhe é atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Aí ele vai dar a resposta, leia comigo. Não no regime da circuncisão, e sim... Agora só vocês, o verso 11. Opa, o que é circuncisão? O que é, diga, irmã, o que é circuncisão? Selo da justiça da fé. Veja o que salvou Abraão foi a fé que ele teve antes. Agora, ele depois de salvo foi lá e selou a parte que cabe ele no pacto da graça.
Ele foi lá, no pacto da graça tipificado, e fez o que Deus mandou para ele. Deus ordenou. O que foi? Circuncidou. Circuncidou. Veja que Abraão levava a palavra a sério de Deus. Hoje nós não temos mais esse ritual sangrento, doloroso, porque Cristo já pagou o doloroso e trouxe suave. O que foi que ele trouxe? Qual é o selo do pacto da graça do Novo Testamento? Água. Água. Cristo substitui o ritual que apontava para ele, tipificava e exemplificava a lei no Antigo Testamento cerimonial. Ela apontava para Cristo. E quando Cristo vem, então, ele vai abolir aquela maneira de se administrar o pacto da graça. O pacto é o mesmo, mas a administração é diferente. O sangue aponta para ele, a purificação aponta para ele. Agora ele traz o que é suave sobre nós. Água. Água. A pergunta é, irmãos, e aqui é uma aplicação, tá? De entender Cristo e a lei no Antigo Testamento. Uma aplicação. Qual é? Ora, se o menino chorava e o pai cortava a carne do prepúcio, ele gritando, eu imagino que o menino gritava de dor. Uma pedra. Uma loucura. Por que hoje não dói nada e as pessoas demoram tanto levar um filho para ser batizado? Não dói nada. E é selo do pacto da graça. É suave. Não, pastor, mas é porque meu filho não tem fé. Eu lhe pergunto, quando Isaac foi circuncidado, tinha fé? E o que é circuncisão? Selo de justiça da fé. Que fé é essa? Como é que uma criança de 8 dias de nascido recebia o selo de justiça da fé? Se ele não tem fé? Que as pessoas dizem, não vou batizar meu filho porque ele não tem fé, pastor. Peraí, nunca, no pacto da graça, nunca foi exigido da criança fé, nunca. Uma criança no Antigo Testamento já recebia o selo de fé sem ter fé, a fé dos pais. E não era só a criança que era salva, não. É porque eu não sei se meu filho vai crer, pastor. Mas espera aí. Tanto Isaac quanto Ismael, duas descendências, duas alianças, um salvo e outro perdido, 2 circuncidados. Porque Abraão levava a lei a sério de Deus. Levava a sério o selo da graça que Deus faz com ele. Irmãos, quando a gente entende Cristo Jesus na aliança, tudo se esclarece, tudo fica mais claro. Mas quando a gente não entende, é tudo mais escuro, tudo mais difícil. E o apóstolo Paulo vem aqui para elucidar. Tanto que o único versículo da Bíblia em que circuncisão e batismo aparecem junto é aqui, um atrás do outro. Olha o que verso 11 ele diz: nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. E Cristo passou pelas duas coisas, circuncisão e batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Veja que quem entende a teologia da aliança, aquela do pacto, que eu disse para vocês, entende as Escrituras Sagradas. Entende a relação pactual e cumpre a lei do jeito que Deus mandou. Mas quem não entende a relação pactual, antiga e nova, tipificada, apontada e exemplificada, e agora com Cristo, não cumpre. Porque não é para as obras. Não, nunca foi para as obras. Sempre foi graça. Graças a Deus. Porque senão estávamos todos no inferno. Verso de número 13, veja comigo. Então, primeiro, Cristo é superior. Ele diz, olha, Cristo é superior, e muito, a essas tipificações do Antigo Testamento. Ele vai argumentar mais. Verso 13, ó. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, mesmo não sendo circuncidado, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Que maravilha! E a vós outros que estavais mortos. Porque, na verdade,
vocês não tinham essa circuncisão, porque vocês estavam perdidos, eles não conseguiam cumprir a essência da lei. Irmãos, aí Paulo vai dizer no verso 14, né, completando isso, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Que escrito de dívida é esse que era contra nós? O escrito de dívida que era contra nós são os 10 mandamentos, que nós não cumprimos nenhum. Ele é contra nós. A lei serve para mostrar o quanto nós somos pecadores. O quanto nós somos imundos e quanto nós não cumprimos nada por nós mesmos. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, existe um escrito. É como se você estivesse mesmo no tribunal, e Paulo utiliza muito a linguagem forense, né, em suas epístolas. Ele diz assim, existe um escrito aqui, que cada vez que é lido, vocês todos precisam ser punidos. Todos nós. Esse escrito ele é prejudicial, porque quando eu olho para o primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim, eu vejo que eu vivo trocando Deus por futebol, por sexo, por dinheiro. Eu troco sempre Deus, pastor. Eu troco por mim mesmo, por meu orgulho. Então Paulo diz, o escrito que nos era prejudicial. Olha o que Cristo faz com ele. Verso 14. E tendo cancelado o escrito de dívida que nos era prejudicial, né, contra nós, e constava de ordenanças, né, ordens dadas por Deus, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente na cruz do Calvário. A relação da lei. Quando Cristo vem, Paulo está dizendo que Cristo é superior à condenação da lei. A condenação é grande para nós, mas o sacrifício de Cristo é maior. É isso que ele está dizendo. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi anular, cancelar o que era contra nós e que nos era prejudicial. E a linguagem aqui, eu creio que Paulo, como um judeu, é a linguagem do Antigo Testamento, e a linguagem do Salmo 32, né? Que Deus cobre os nossos pecados, Ele não encobre, né? Ele cobre. A ideia realmente do propiciatório lá no Antigo Testamento, aquela tampa, né, que era banhada com sangue, porque dentro da arca existia a lei de Deus. Quando Deus olhava para a arca da aliança, Ele olhava a lei, Ele não via a lei quebrada, mas Ele via o sangue do cordeiro que era derramado, tipificado, apontado, exemplificado o que Cristo iria fazer por nós. O seu sangue iria anular o nosso escrito de dívida. Quem os acusará se é Deus que o justifica? Quem? O legislador do pacto nos absolveu em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Deus por isso. E aí ele vai dizer que ele removeu inteiramente na cruz do Calvário. No verso 15 ele vai dizer, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando eu estava lendo esse texto, e expus esse texto na minha igreja, texto de Colossenses, eu me lembrei de um filme que é o filme da minha preferência, e que tem uma cena que parece com isso que Paulo está fazendo aqui. O filme que eu mais gosto é o filme Troia. Né? É Troia, que eu gosto muito de filme épico, né? E Troia eu gosto demais. Só que tem uma cena, que é a cena que eu menos gosto no filme, que lembra muito isso aqui. Quem assistiu Troia aqui? Só para eu ver se essa ilustração faz sentido aqui. Mas conhece pelo menos a história, né? De qualquer forma, quem assistiu o filme lá, tem a cena em que Aquiles matou o Heitor. Essa é a cena que eu menos gosto, né? Porque justamente quando Aquiles... não é verdade não, tá, irmãos? Aqui é só para você entender o exemplo do filme lá, né? No filme, Aquiles é filho dos deuses. Então ele tem proteção dos deuses. Ele só tem um ponto fraco dele, que é o calcanhar, o famoso calcanhar de Aquiles. Não é? E do outro lado tinha Heitor, que era o grande guerreiro de Troia, um príncipe de Troia, um cara excelente de guerra, que era o que eu mais torcia por ele no filme, e de repente Aquiles vai lá e mata ele. Mas você lembra o que Aquiles faz com ele, depois que mata? Aquiles vai lá, amarra ele numa carrocinha, né? Amarra ele numa carroça, e sai arrastando ele até o arraial de Agamemnon. Quando chega lá, humilhado, o príncipe de Troia,
humilhado na frente de todo mundo. Ele chega lá e Aquiles amarra ele que nem um animal assim, numa escória lá, num toco lá, que nem um que está prendendo a barraca dele. Ele amarra assim, pá, está humilhado aqui. Eu matei o principal de lá, o príncipe troiano. Acabei com ele. É isso que Paulo, a linguagem que Paulo está utilizando é muito parecida. Cristo foi lá e pegou os principados e potestades, e o quê? Humilhou todos. Todos. Ele fez aquilo mais ou menos que Aquiles fez com Heitor. Ele humilhou. Só que Cristo não é filho de deuses. Ele é filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos lá, irmãos. Vocês estão acompanhando, né? Durma não. Vamos lá. Verso 16. Leiam para mim o verso 16, por favor. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui eu vou trabalhar bem esse texto aqui quando for falar do dia do Senhor, quarto mandamento da lei de Deus. Mas aqui, olha o que Paulo vai dizer. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, está batendo nas cerimônias ainda. Aquilo que tipificava a culinária de Israel, não coma carne de porco, não coma isso, não coma aquilo outro. Por quê? Porque tudo aquilo era sombra de uma santidade maior. A santidade no Antigo Testamento, ela era tipificada, apontada e exemplificada até por meio da culinária específica que Israel tinha. É por isso que algumas pessoas até hoje não comem carne de porco. E é errado. Porque quando Cristo vem, ele anula isso que era tipificado e apontado, acabou. Aquela culinária específica de Israel, ela aponta para Cristo. Se você continua dizendo não pode porque é imundo, você está dizendo, né? A santidade maior ainda não veio. Aí Paulo chega e diz, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, não. Festa, lua nova, tudo bem, comida, bebida, festas, lua nova, mas peraí. Ele citou aqui lei moral. Aí Paulo citou a lei moral. Esse é o problema do texto, né? Vamos tentar trabalhar esse problema. Porque se Paulo tivesse, ninguém põe vos julgo por causa de comida, pastor, beleza, bebida, maravilha. Dia de festa, não, isso aí eu não quero comemorar de jeito nenhum. Lua nova, de jeito nenhum. Ainda que tenha a igreja que faça a festa dos tabernáculos até hoje. Não tem nada a ver, não entendeu ainda, né? Ainda que tenha gente que esteja querendo voltar ao Antigo Testamento, né, querendo fazer o culto do mesmo jeito, o templo do mesmo jeito, é um retrocesso realmente. Paulo vai citar aqui uma outra coisa que a gente precisa explicar melhor, que ele vai dizer, vai falar dos sábados. Epa, sábado é lei moral, é aqui eu vou adiantando um assunto. Pastor, tudo bem que eu entendo que não preciso matar o cordeiro, que eu não preciso comer aquelas comidas que não podiam, deixar de comer as comidas que não se comia no Antigo Testamento. Agora, eu preciso ou não cumprir o sábado? Eu disse para vocês, a última pergunta que eu fiz foi, lei cerimonial tem aspecto passageiro? Todo mundo diz, tem. Lei civil tem aspecto passageiro? Tem. Lei moral tem? Tem. Tem um mandamento somente que tem uma cerimônia. Só um. O quarto mandamento. O quarto mandamento, o dia do Senhor, é o único que tem um aspecto cerimonial. O único. Qual é o aspecto cerimonial do quarto mandamento? A passagem do último dia para o primeiro. Esse mandamento, por isso que Paulo vai dizer, enquanto os judaizantes não estão guardando o sábado, Paulo vai dizer o quê? Epa, ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue. Aqui é uma pancada no pensamento adventista. Né? Porque os adventistas até hoje dizem, não, tem que guardar o último dia. Não, eu vou mostrar para vocês quando estiver estudando o quarto mandamento, que existe esse aspecto aqui. Paulo é muito claro ao dizer, ninguém vos julgue. Paulo está dizendo, ninguém cumpra. Não, cumpra, mas cumpra entendendo que Cristo já veio. O aspecto cerimonial do quarto mandamento é que o último dia apontava, tipificava e exemplificava o que Cristo ia fazer. Pagar pelos nossos pecados, ressuscitar. Então agora nós celebramos o quê? A sua ressurreição, o primeiro dia da semana.
É por isso que quando eu guardo o último, eu estou em pecado. Porque eu desconsidero a vinda de Cristo. É igual a pessoa que circuncida hoje. O argumento é mesmo. Basta você vir da circuncisão até aqui, o argumento é o mesmo. O mesmo. Paulo está batendo. Cristo é superior. É superior. É por isso que é. Pastor, me diga uma coisa. Seria pecado guardar, então, o último? Sim, com certeza. O correto é guardar o primeiro. Eu vou mostrar aqui, o apóstolo Paulo vai dizer em Corinto que isso, as ofertas deviam acontecer, que era no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, e isso devia ser em todos os lugares. Quero que se faça isso em todas as igrejas. Porque entende o aspecto de Cristo. Se você não entender, você interpreta a lei toda errada. Mas se você entender a lei como sendo algo que aponta para Cristo, Cristo disse, eu não vim mudar. Eu vim o quê? Eu sou o cumprimento da lei. Eu não vim alterar nada, eu vim foi cumprir. É porque vocês não entenderam o que a lei estava pedindo. Vocês não fizeram foi entender. Aí então, o verso de número 18 vai dizer, ninguém se faça um árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos. Aí ele já entra em outros movimentos também heréticos, que pregava a salvação por meio de culto a anjos. O próprio gnosticismo, como é espiritual, né, dava ênfase na parte espiritual. Né? E aí, verso 19, e não retendo o cabeça, que é Cristo principal, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede. Cresce o crescimento que procede de Deus. Irmãos, como lidar com a lei e Cristo? É interpretar a lei a partir de Cristo. Há uma relação íntima entre a lei de Deus e Cristo Jesus. Ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus encarnado. Com ele as coisas mudam, porque as coisas apontam para ele. Então, pelo menos a administração muda. O pacto é o mesmo. Mas a administração muda depois que ele vem. É assim a ceia. Mata o cordeiro? Não. Cristo pagou o que é sangrento e trouxe o quê? Suave, o pão e o vinho. Não se mata mais cordeiro no dia do Senhor. Mas se lembra do cordeiro agora com um ritual muito suave. Assim como não se circuncida mais, cortando a carne do prepúcio, também não se mata mais o cordeiro. Mas com toda certeza participa-se do pão e do vinho. Duas coisas suaves que Cristo traz para nós. O que ele pagou, que é doloroso, para que a igreja tivesse o que é suave. Vamos deixar isso bem claro, mais claro, tá bom? Aqui em Gálatas, estou chegando no final, tá? Não se canse, não. Estão cansados já, né? Mas estou chegando, tá bom? Estou chegando no final. Só para você entender, vai ficar bem frisado mesmo o texto de Gálatas. Gálatas capítulo 3. O pastor disse que demora 1 hora, né? 1 hora e tanto e tal. Vamos pelo menos imitar, né, pastor? Todo mundo conhece esse texto, então eu vou frisar apenas nas ênfases aqui que eu quero dar para falar do relacionamento nosso com a lei. E aqui Paulo está batendo também judaizante. Também judaizante. Ele vai dizer, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo crucificado exposto como... entre cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Quando a palavra é exposta, Cristo é crucificado diante dos nossos olhos. Ele vai dizer, quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí pule para o verso 6. É o caso de Abraão. De novo o exemplo de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são o quê? Filhos de Abraão, porque o pacto feito com Abraão é um pacto da graça, é fé, atribuído para a justiça. Então, os filhos de Abraão, aqui o judeu poderia
dizer assim, eu é que sou filho de Abraão, viu? Paulo está dizendo. Ah, quer ser filho de Abraão? Então é pela fé, não pelas obras. Porque, na verdade, os filhos de Abraão não são aqueles que cumprem a lei, porque ninguém consegue cumprir. Mas são os filhos da fé. Aí, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Aí, o verso 10, ele vai dizer, se você quiser ficar sob a lei, você é maldito. Olha o verso 10 aí. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se você quer salvação pelas obras, você está maldito ainda, está amaldiçoado. Está sobre a maldição do pacto, está no pacto das obras. Porque, na verdade, todos que querem se justificar por obras estão malditos, porque ninguém consegue cumprir o livro da lei. Eu vou expor a partir de hoje à tarde, né? Expor os 10 mandamentos. Aí você vai ver que ninguém consegue cumprir nenhum deles. Nenhum deles. Aí, se você for querer, maldito és, por quê? Porque não consegue cumprir, não permanece nessas coisas. Aí o verso 11. Maldito és, não sou eu que estou amaldiçoando, é Deus que amaldiçoa, tá? Você pensar, o pastor Rogério veio lá do Piauí para me amaldiçoar. Verso 11 diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Beleza. Agora vai para o verso 15. Irmãos, falo como um homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Eu disse para vocês que uma coisa importante é entender que de um pacto para o outro não se muda a norma. Não se muda a norma. Se é exigido isso, tem que ser exigido. Quando Deus faz o pacto com Abraão, diz o seguinte, e isso você vai circuncidar seu filho ao 8º dia. E isso é uma aliança perpétua. Aqueles que dizem que circuncisão não tem nada a ver com batismo, tem que circuncidar o filho. Porque se o batismo não veio para substituir o selo que era doloroso, trazendo suave, então nós ainda permanecemos no antigo, que é doloroso. Porque a aliança ali é perpétua. Leia depois. E Gênesis 17 vai dizer, é perpétuo. O que é perpétuo? É eterno. É uma aliança eterna. Ou você entende que a administração é a mesma aliança, a mesma norma com a administração diferente, ou então você permanece do mesmo jeito como os judeus estão, os judaizantes. Aí ele vai dizer, ora, as promessas foram feitas... Antes ele diz, olha, uma aliança feita... Ele pega um exemplo micro para você entender o macro. Ele diz o seguinte, ó, se quando um ser humano faz uma aliança, essa não pode ser quebrada, não pode. Não quer dizer que nunca se quebre, né? Se quebra muito, mas não pode quebrar. Se quando um ser humano faz um pacto, tem que se cumprir, imagina com Deus. Imagina quando Deus faz. Verso de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Abraão já foi salvo por Cristo. O descendente de Cristo, a quem Isaac apontava, tipificava e exemplificava, é Cristo. Tá bom? De onde viria ele? De onde viria Cristo? O Cristo viria de Abraão. Ele vai dizer, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. É Cristo descendente. Verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Esse é o ponto que eu quero observar. Pastor, eu notei que na verdade são várias alianças. Não. O que Paulo está dizendo é o contrário. Quando Deus fez uma aliança de graça em Abraão, Abraão creu, isso lhe foi atribuído como justiça, a lei que veio 430 anos no Sinai não pode anular a graça. Porque tem gente que diz que a lei de Abraão é uma, ou a aliança de Abraão é uma, a de Moisés é outra. E a palavra está dizendo, as normas não mudam. Uma lei ou uma aliança não pode anular a outra.
se foi o descendente de Abraão que o salvou, aquele que saiu de lá, que veio da linhagem de Abraão, que é Cristo, que salvou, foi também quem salvou Moisés. Eu me lembro que Moisés disse assim, que o povo disse, né? Moisés, se preocupa não, que tudo que o Senhor falou, nós faremos. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Fez? Fez diametralmente oposto. Tudo contrário. Quantas vezes Deus fez aliança com o povo? E ele quebrou no Antigo Testamento? Me diga, quantas? Inúmeras. Você já pensou se a salvação fosse pelas obras? Último texto, abra o Salmo 115. Desculpa, Salmo 15, perdão. Que 115? Salmo 15, dormi. Eu pedi tanto para vocês não dormir que eu dormi, né? O Salmo 14 e o 15 estão conectados, viu? O Salmo 14 e o 15 estão conectados. Eu vou utilizar depois o 14. Mas hoje eu quero o 15. Diz o seguinte: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Aqui eu estou respondendo à irmã aquele versículo de ontem, tá, irmã? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A pergunta é, como alcançar a vida eterna? Quem vai para o céu? Quem pode habitar na presença de Deus? Quem? Aí ele cita as normas do pacto das obras. Vamos lá ver quem? O que vive com integridade. Vamos ver se você consegue, né? E pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio, e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Consegue isso aqui? Só isso. Ainda tem gente que diz, olha, eu consigo, eu sou bom. Ah, irmãos, aí está difícil, né? Esse é o falso evangelho. Mas sabe quem é esse homem íntegro aqui? Cristo. Temente a Deus. Que não somente emprestou, ele deu, foi a sua vida por nós. Ele foi íntegro, nunca falou mal de ninguém. Falou a verdade, coisa que muitas vezes nós faltamos também. Que essa palavra nessa manhã nos conduz a duas coisas. Arrependimento por aquelas vezes que nós cremos nas nossas próprias obras. E fé naquele que tudo fez em nosso lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor Deus, que palavra maravilhosa é a tua, Senhor. Que palavra é a tua, Senhor. A nós estava reservado, Senhor, o inferno. Mas por causa do Senhor, por causa de Cristo, que pagou pelos nossos pecados, nós não teremos a morte eterna, mas teremos a vida eterna, Senhor, pela tua graça. Nos perdoa naquelas vezes que nós achamos, ó Pai, que a salvação é uma cooperação. Nos perdoa aquelas vezes, ó Pai, que nós achamos que é pela força do nosso próprio braço, que nós conseguimos por nós mesmos, e nos faz acreditar somente no nosso Salvador, Senhor. Que nós tenhamos fé em Cristo Jesus. A fé que é atribuída como justiça, aquilo que é exigido para entrar no céu. Quem habitará, Senhor, em tua presença? Os que são justos, os que estão retos em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que Ele fortifique a primeira igreja presbiteriana de Montes Claros, Senhor. Que essa igreja possa, uma vez entendendo a importância da lei de Cristo, vivê-la para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém.